Aqui está o videomaker. Essa profissão foi uma das primeiras a ser substituída por EA. Isso valorizou as ideias? Sim, o foco agora é no conteúdo. Deu medo? Eu também tinha um pouco de medo no começo, mas até que me adaptei bastante. No meu caso em específico, pessoalmente, foi uma questão de adaptação que eu tive que ver isso por conta do meu trabalho e tudo mais. Então, uma hora ou outra eu ia acabar chegando nesse momento de consenso. Por que eu tô usando o termo consenso? Para tentar apaziguar essa suposta situação que talvez traga, que talvez possa trazer o sentido de igualdade e que tira um pouco desse receio / medo que cada um de nós podemos ter em relação às IAs. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e talvez, quem sabe no futuro, isso vire um tema mais recorrente no canal. Meu nome é Giovanni, eu sou ator, sou editor e hoje eu quero ter eu quero mostrar para vocês a minha possível perspectiva sobre essa relação da IA, das inteligências artificiais na edição de vídeo. A gente tá obsoleto, então vamos ser descartados, é o fim dos editores de vídeo. Vamos dizer que não é bem assim. Eu vou pedir para você 3 coisas. Primeiro, deixa o like. Segundo, se inscreve no canal se não for inscrito. E terceiro, dúvidas para todos os efeitos sobre inteligência artificial ou sobre edição de vídeo ou sobre o que você possa esperar deste canal em relação de entretenimento no possível futuro que não está tão distante assim agora. Então, feito isso, partiu, bora conversar, né? Então assim, o que acontece? Quando tem a primeira impressão, parece mágica, né? A gente vê assim, edições complexas, efeitos cinematográficos, tudo gerado em segundos, praticamente. Então assim, a inteligência artificial, não vamos negar, ela chegou com tudo no universo da edição de vídeo. E a pergunta que não quer calar é se o editor humano, ele tá com dias contados, né? Então a gente vai tentar mergulhar assim pela parte mais rasa e superficial, assim dizendo, do que pode ser essa revolução da inteligência artificial na edição de vídeo. Por quê? Vamos tentar analisar assim algumas ferramentas que são bem poderosas e que ganhos ela pode acabar fornecendo para a produtividade. E o mais importante, se essa eterna batalha, assim dizendo, entre o fator humano e a máquina pode acabar influenciando muito ou pouco na orientação de produção, de criação de conteúdo. Vamos ser sinceros, a IA ela está transformando tarefas que antes eram pesadelos em sonhos, literalmente. Olha só, ferramentas que cortam automaticamente o silêncio, identificam os melhores momentos e também até criam aqueles chamados, como é que é o termo? First, é isso? First draft, isso, que são os primeiros rascunhos. E aqui é tudo feito com base no script, que é o chamado prompt. E o tempo economizado nisso é praticamente, teoricamente absurdo. Tem adaptação de cena, reformação de objetos, remoção de objetos que são indesejados. Então assim, a IA cuida da parte mecânica e repetitiva da coisa. A minha impressão é de que ela vai liberar o editor para o que realmente importa, que é aquele apegozinho de detalhe. Giovanni, mas e o áudio? Pô, o áudio, tem algumas situações em que o áudio fica perfeito. Legendas automáticas, né, com quase 90% de precisão, remoção de ruídos, remoção de fundo com aprimoramento, geração de voz. E tudo isso com uma facilidade sem igual. Ou seja, é uma baita derrubada na barreira técnica, o que deixa ótimo para a produtividade. Só que, e o fator humano? Como é que fica o fator humano? Então, aqui a conversa aí fica mais séria. O que acontece? A inteligência artificial, ela é excelente na execução, só que assim, na criação é uma coisa que a máquina jamais vai conseguir imitar. Por quê? Calma, defensores já que chegaram e disseram, nossa, aí é uma maravilha, pô, para o nosso trabalho
de 50% a 70% e tudo mais. Calma, o que acontece? Emoção e narrativa. O que é que acontece? Que trata-se da alma da história, né? Eu tô vendo aqui alguns... Eu tô vendo aqui umas coisas e o que eu percebo? Eu percebo que a IA não entende de intenção, sabe? Ela não sabe que aquela pausa de 1 segundo na fala é crucial para aquele time, para um time de piada, por exemplo, né? Aquele zoom repentino é o que vai criar aquele impacto emocional. A escolha de quando exatamente cortar, o ritmo, sabe? O ritmo que a gente dá à narrativa, isso é arte, isso é intuição, isso ainda é humano, né? Nenhum algoritmo pode replicar exatamente a mesma sensibilidade para a emoção, sabe? Uma máquina pode detectar rosto, sorriso, mas poder sentir a nostalgia, sabe, de um slow motion, de uma câmera lenta, naquele momento que a chave, né, a virada de chave de transmissão, isso ainda não está 100% inclusa para a inteligência artificial, né? Ainda tem, além do exemplo do time, tem também a visão de marca, né, da estratégia, aquela visão do criador. Se o canal tem uma voz única, né, com estilo, o que acontece? A inteligência artificial pode acabar copiando um template, né? Só que ela não consegue criar uma marca do zero, sabe? Ela não entende o seu público-alvo, a estratégia por trás do upload, né, de uma terça-feira, a paleta de cores que detecta exatamente a sua audiência. Isso é o que faz do editor humano, né, uma ponte entre o criador e o público, né? A IA auxilia pra caramba. Vocês mereceram, posso tirar porque eu uso IA. Eu comecei a usar recentemente, já tem 2 anos. Isso varia além de outras metodologias que eu faço relativas ao meu trabalho, né? A IA ela é como se fosse o pincel, sabe? Só que o editor humano, ele ainda é o pintor. Então assim, isso acelera um pouco o processo. Claro, a IA acelera um pouco o processo, só que não tem a visão final, né? Ela tira a sujeira, né? Mas aquele brilho, aquele tino, aquele tino que geralmente sai de uma mente criativa, aquela coisa que geralmente a gente vê como direção criativa, algo do tipo, aquilo ainda é muito, muito humano. Então a gente não vai ser substituído? Calma. Não é bem assim. A gente realmente volta a pipoca essa pergunta na cabeça. Pode ser que a resposta não venha hoje, pode ser que a resposta não venha amanhã, só que não vai vir conforme o tempo, né? O tempo dirá, né? Entre nós e a Deus e o tempo, enfim. O tempo dirá, o futuro dirá para nós se nós seremos substituídos ou obsoletos, ou chega nisso a gente não sabe, geralmente. É só o tempo em nossa mão sobre a IA para evoluir, que se tem. É bom que eu lembrei de uma coisa. Se a gente vai ser substituído ou não. Porque, assim, a minha resposta no momento é não. Por quê? Porque, assim, não, porque pelo menos o editor, ele se adapta, né? Agora, a IA vai substituir aquele trabalho repetitivo, legal. A IA pode ser um pãozinho, e isso é bom para o editor inicial, aquele editor que especifica um padrão, porque IA trabalha com padrões, isso é bom para quem tá começando. E assim, não é que o editor que usa a IA como uma super ferramenta para de focar na criatividade, não, pelo contrário. Vamos pensar aqui, vamos pensar na invenção do carro, né? O cavalo não sumiu.
Os cavalos não sumiram, pelo contrário, mas as pessoas que pararam de usar para aquela função de transporte de longa distância, isso sim, vendo essa comparação, o que a gente pode fazer é que a IA pode ser um motor turbo que tira da repetição e, claro, te coloca no controle da narrativa. O futuro né, que a gente vê com a IA em relação ao editor, em relação ao editor, é mais para transformar nós em diretores e menos para operadores, né? Sabe, é poder passar menos tempo cortando os takes e, claro, mais tempo passando como aquela cena vai impactar o público, né? É o tal do fator humano, a sensibilidade, a visão de arte, né? Tudo isso nunca foi tão valioso e tão bem preparado. É que enquanto houver uma mão humana, né, digitando prompt, fornecendo detalhe da própria mente, né, da própria mente humana para a inteligência artificial operar conforme o ser humano ainda quer, por menos que alcance aquele objetivo preciso na cabeça, talvez sair melhor ou pior do que o ser humano cogitou. Então, enquanto a gente tiver a mão na máquina, a máquina não vai ser a máquina não vai ser o substituto do ser humano. Ela serve de apoio. Ela não vai automatizar as coisas por ti, ela não vai saber das coisas por ti. Ela é um conjunto de dados que se adapta conforme a um comando de um ser humano. Por mais que a tecnologia esteja bastante evoluída, o ser humano ainda está no comando. O ser humano ainda está aqui, brasileiramente assim falando, para poder mostrar para a inteligência artificial que não é uma questão de competição. O filme de Hollywood, como Exterminador do Futuro, que fala das canetas, ou qualquer outra coisa que mexe com inteligência artificial, aborda isso aí, que nem alienígena, por isso que é essa coisa, né? Tudo rege a rivalidade. Só que, cara, a inteligência artificial veio para complementar, para auxiliar. Só que até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ela não está aqui para substituir. Então para você, para nós, editor de vídeo, formador de conteúdo, eu peço para que todos fiquem muito bem relaxados, porque ainda não é a nossa hora. Ainda não estamos obsoletos a ponto de, puta, amanhã eu vou ter que começar a largar currículo em outro lugar, vou ter que começar a trocar completamente de ramo. Ainda não é o nosso momento, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer exatamente o que as IAs estão fazendo hoje e o que nós, seres humanos, fizemos desde um pouco antes, ou até bem mais antes, da Revolução Industrial. Quando eram feitas, quando as coisas mais antigas que nós tínhamos era bondinho. Quem está vendo hoje com a inteligência artificial seria como se fosse uma segunda revolução industrial. Pensa nisso. Não é substituição, é complementação. E melhor que o ser humano pode fazer é o que as máquinas já fazem há muito tempo. Nós nos adaptamos. Os homens das cavernas se adaptavam. As pessoas podem muito bem fazer o mesmo. Mas pode demorar. Demoramos, mas executamos. Ambos sempre chegaram lá. Agora eu quero saber de vocês, né? Se já está usando inteligência artificial, né, na edição, eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para interessados e desinteressados, compartilha para editores, freelancers ou desde freelancers a profissionais, né? Vamos tentar entrar nessa discussão sobre conteúdos, né? Vamos nos ajudar,
uns com os outros o que a gente espera que as IAs façam com a gente. Vamos nos dar o exemplo, né, para que uns estados e outros não fiquem com a impressão de que amanhã elas vão literalmente substituir a gente e a gente vai ser obsoleto até trabalhar. Né? Aproveita, curta, compartilha, comenta aqui embaixo sobre esse vídeo. Obrigado, até a próxima. E não se esqueça, a evolução, ela exige que você abra mão de quem você era, aliás, para se tornar quem você pode ser. Muito obrigado e até a próxima.